Não ensine a criança a adoecer. Segunda parte. O papel da família na origem das doenças da criança. Projeto Filho, a consciência de ser pai ou mãe, o preparo para a maternidade e a paternidade, mecanismo de projeção, quem é esta criança, individualidade, respeito, cuidados, aprendizado de maus hábitos, pensamento mágico. Projeto Filho. O nascimento de uma criança segundo a vontade dos pais pode ocorrer sob duas circunstâncias: filhos desejados ou não desejados. Planejar é desejar com inteligência, flexibilidade e persistência. Nem sempre os melhores projetos tornam-se grandes realizações. No entanto, planejamento é um conceito-chave para que qualquer tarefa seja executada com mais qualidade. Implica desenvolver metas, estudar recursos disponíveis e os que possam ser buscados, preparo e motivação dos envolvidos na execução, reavaliação periódica dos resultados, reposicionamento e assim sucessivamente. Na educação, planejar ou não pode fazer toda a diferença quando se trata de resultados de boa qualidade. Esse nosso estudo boa qualidade é saúde, paz e má qualidade, doença, sofrimento. Evidente que os pais não podem prever as tendências e os impulsos dos que vão nascer, até certo ponto, pois, se estivéssemos atentos à qualidade pessoal e à da família, muitos problemas atuais e principalmente futuros poderiam ser evitados. Nossa responsabilidade começa a partir da gestação. Filhos saudáveis ou doentios, após o nascer, são até certo ponto produtos da boa ou má educação. Nada a ver com instrução e muito menos, por exemplo, com pais superzelosos, porém com acentuada pobreza de discernir. Não cabe neste escrito definir e esmiuçar a qualidade e a tipologia dos pais, já que podemos nos posicionar em incontáveis categorias básicas. Dentre elas, como aperitivo intelectual, podemos brincar de imaginar pais e mães. Pós-primatas. Os interesses básicos não conseguem ultrapassar as próprias necessidades fisiológicas, corrompidas pelas aspirações e induções dos desejos de outros via mídia. Nos primatas, ao menos, o instinto materno ainda funciona de forma automática. Relaxados. Lights, diets ou modernos, tudo permitem, desde que não afete o sossego e desejos de usufruir os prazeres da vida em e sob todos os sentidos preconizados. Relapsos. Estão razoavelmente capacitados, apenas recusam-se a exercer suas capacidades. Protetores. Mantêm o instinto de sobrevivência sob razoável controle emocional. Consumistas. Facilmente são incitados ao consumo cego e descontrolado dos bens da vida. Superzelosos. Constituem-se de pessoas pobres em soberania emocional, apegados e possessivas. Suas qualidades de discernir estão relativamente comprometidas. Alienados. Lentos no pensar, se tornam vítimas do pensar dos outros e seus interesses. Conceito de qualidade humana. Conceituar qualidade humana é uma missão quase impossível, pois caracterizar a boa ou a má qualidade depende dos parâmetros a serem analisados, de quem analisa, da visão de mundo e dos valores do julgador, ou seja, é um conceito subjetivo e relativo. Conceituar a educação de boa ou má qualidade também se torna uma tarefa espinhosa, pois o ser humano, por mais tentativas que se faça, não pode ser padronizado, apenas relativamente. Requisitos mínimos para um planejamento familiar. Quem deseja planejar ter filhos deve preparar-se para tal tarefa. Tem de questionar os motivos que o levam a desejar. Necessita de algum conhecimento de anatomia e desenvolvimento da criança, de noções básicas de psicologia, boa vontade em aprender para adquirir a consciência de ser pai ou mãe. Isso é lógico, é o mínimo que se espera.
Quantos candidatos a pais cumprem esses requisitos mínimos? As limitações do planejamento. Repetimos, nem tudo pode ser previsto. Quando se planeja um filho, é impossível prever suas possíveis tendências, impulsos e predisposições. O possível e desejável é estudar e analisar o que pode ser feito para que ele se desenvolva da forma mais simples, fácil e sadia possível. Planejar também significa aprender a descartar expectativas ilusórias. O planejador que se deixa conduzir pela fantasia e ilusões manipuladas pela cultura corre o risco de abandonar o projeto. Planejar um filho é preparar-se continuamente para uma tarefa sem fim. Como diz o ditado, filho criado, trabalho dobrado. A tarefa de pais e mães é meio que eterna, tem começo, mas ninguém sabe quando termina. Os perigos do planejamento científico. Estudar o cariótipo dos pais e tentar intervir na gestação, barrigas de aluguel, eliminar fetos com possíveis anomalias. Muitas são as armadilhas para que nos tornemos seres metidos a deuses, mas com sérios problemas futuros. Quem optar por esse caminho deve saber muito bem quem somos nós e o que fazemos aqui. Caso contrário, corre riscos de efeitos colaterais. Sinaliza a lógica que, enquanto não estivermos suficientemente esclarecidos, o melhor a fazer é pensar muito e analisar todos os possíveis desdobramentos das escolhas, entregar na mão de Deus, como se diz no popular, e arcar com os resultados, enfrentando os fatos da vida como eles se apresentam. Nada a ver com aqueles entreguismos das crenças na vontade de Deus. Lógico que não pretendemos ter filhos doentes ou deficientes. No entanto, diz o bom senso que devemos estar preparados, se isso constitui nossa realidade futura. O primeiro passo é aprender a separar doenças relacionadas com um comprometimento mais profundo com a lei de causa e efeito e as do momento ou de aprendizado. A consciência de ser pai ou mãe. Ser pai ou mãe é uma tarefa para sempre, pois a educação humana é interminável. Quando começamos a pensar e nos tornamos criativos, deixamos de apenas procriar. Inteligência é o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. A responsabilidade dos pais sobre os filhos vai além do que a nossa imaginação ainda pode alcançar. É preciso ressaltar que responsabilidade não é obrigação, é opção, e envolve o conceito de maturidade psicológica e amor. Quem afirma, em certo ponto de vista, que já cumpriu com sua tarefa de pai ou mãe está cometendo uma gafe. As pessoas podem ser filhas. Do instinto de perpetuação da espécie apenas, do instinto do prazer e da emoção, ou do instinto mais o prazer, emoção, sentimento e inteligência. Quando um filho é a meta, antes de se partir em busca desse objetivo, é aconselhável que se dedique algum tempo e recursos ao estudo de algumas questões. Por que desejo ter um filho? Para que desejo filho? Que expectativas eu tenho com relação a esse filho? A responsabilidade dos pais é relativa, mas exige capacidade de discernir. Estar responsável não é se infernizar quando as coisas não correm conforme o planejado. Muito menos delegar o tempo todo a outros. Como exemplo de que é relativa, podemos citar a malformação congênita, os pais que não têm responsabilidade direta sobre o fato. É natural que fiquem frustrados pela quebra da expectativa de um filho lindo e maravilhoso. A qualidade dos pais em uma situação dessas é que vai determinar ir à luta, encarar a situação e buscar os recursos possíveis para aliviar ou resolver o problema ou se esconder atrás da máscara da depressão, do sentir-se vítima da vontade de Deus. Pais e mães conscientes sabem distinguir a realidade das ilusões.
Em teoria, quem se candidatou à condição de pai e mãe já atingiu uma idade capaz de revelar certa maturidade psicológica. Não faltam oportunidades de analisar situações as mais diferentes entre o que se esperava e a vida real. Quem aprendeu a confrontar sonhos e realidade torna-se mais preparado para lidar com situações que, para outros, pode tornar-se o fim de sua qualidade de vida. Como exemplo, nós podemos citar a condição dos que têm filhos com qualquer tipo de situação considerada excepcional pela maioria. Fomos treinados a encarar esse fato como um problema, o que nem sempre ocorre após certo tempo. Esses pais não falharam em nada. Talvez seja até o contrário, simplesmente a sua tarefa de vida é um pouco diferente da maioria. Os candidatos a pais devem inserir no seu planejamento a possibilidade de ter um filho nessa condição, preparando-se para ela. Um detalhe importante: quando nos preparamos para uma coisa, não quer dizer que a desejamos ou a estamos solicitando. O preparo para a maternidade e a paternidade. Educação é a construção do ser humano. Somos os únicos que se moldam a si mesmos através da educação. Cabe principalmente aos pais a tarefa de conhecer quem está sendo educado. Quem é essa criança? Quem almeja realmente ajudar de forma ativa na educação de seus filhos não pode furtar-se à observação e ao estudo, não necessariamente em livros apenas, mas nas mínimas ocorrências do dia a dia. Reeducação do adulto. Criar um filho qualquer um é capaz, até os animais criam seus filhotes. Treinado, até um inseto pode. Educado, apenas nós. Nossa participação na educação é vital e a qualidade dela será proporcional. Quem não desenvolve a capacidade de observar e não gosta de estudar, não se capacita a ser um educador, pois ela é contínua. Há uma falha no sistema atual provando que não funciona pela falta de prática de valores. Falamos muito e não fazemos. O que significa que precisamos nos reeducar para oferecer uma educação de melhor padrão de qualidade do que a recebida. Se nos posicionarmos de forma sempre passiva, cada um sempre dá apenas o que recebeu, o que seria uma educação de baixa qualidade. Dentre outras coisas, essa passividade que utiliza a dor, a doença e o sofrimento em doses exageradas para aprender e se educar. Ensinar a criança a adoecer, valorizando a doença ao invés da saúde, é característica de uma educação de má qualidade. Algumas características dos pais de pouca qualidade: preguiça de pensar, medo doentio, maturidade psicológica não compatível com a idade cronológica, egoísmo, falta de identidade pessoal, pouca soberania emocional, falta de transparência, pouca honestidade íntima, ansiedade e angústia, dependência química, distrações comuns que induzem ao erro educacional, uso indiscriminado de desculpas e justificativas, credulidade em padronizações, medo de se responsabilizar, desrespeito à individualidade da criança, má vontade em modificar hábitos e eliminar vícios para bem mais exemplificar, falta de vontade em aprender. Todos os fatores são interdependentes. É necessário criar polêmica para desencadear uma sincera vontade de mudar sem criar qualquer tipo de culpa ou de remorso. Portanto, para que tenhamos resultados, é preciso avaliar, antes de tudo, nossa honestidade íntima. Prazer e alegria são fundamentais. Crianças que têm a sua educação facilitada por adultos que sentem alegria e prazer em se autoeducar, sinalizam com qualidade de vida que elas estão no caminho certo e se tornam mais realizadas e saudáveis. Educar ou facilitar? Na verdade, não educamos, apenas complicamos ou facilitamos para que as crianças se autoeduquem. Mas
Para isso é preciso permitir que aprendam. Valorizar o que é bom. Estamos sendo direcionados a focar apenas as coisas ruins. Isso é lógico para o tipo de cultura e de valores em que fomos criados. Se a saúde é um bem e a doença é um mal, por que razão nós valorizamos a doença? Mecanismos de projeção. Projetamos na figura dos filhos nossos medos, ansiedades, neuroses de posse, frustração e desejo não satisfeito. Queremos que tenham o que não podemos ter e que gozem o que não conseguimos, além de se tornarem o que não fomos capazes. É uma forma de demonstrar amor, sem dúvida, porém totalmente inadequada em virtude das tendências que demonstramos no dia a dia para o comodismo e a imaturidade. Se alguém faz uma tarefa que é minha obrigação 2 ou 3 vezes, nunca mais a faço. E ai do outro se não a fizer. Eu vou cobrar, eu vou exigir e reclamar sem que isso me caracterize como uma pessoa mal e ingrata, apenas subconsciente. Quando combatemos tendências dos filhos, estamos lutando contra nós mesmos. Projetar-se no outro também faz parte do efeito espelho. Na vida em família, tem sempre um esfregando no nariz do outro. Olha você aqui. Muitos lares são palco de uma guerra não declarada, os defeitos de alguns trombando com os dos outros. E se não estivermos atentos, vamos eleger um filho que se pareça com o outro oponente, como um adversário. Você é igualzinho ao seu pai, está ficando pior do que a sua mãe. A doença também tem seus aspectos de projeção. A vida é interativa. Nossos pensamentos e sentimentos são projeções de onda de energia capazes de nos afetar uns aos outros. Muitos pais têm carência de soberania emocional com relação a algumas doenças ou situações e projetam isso em algum dos filhos, criando situações doentias.